Bom, boa noite, graça e paz a todos os irmãos, aos irmãos da nossa comunidade, a Trindade Missionária. É uma oportunidade ímpar de aprendermos um pouco sobre as Escrituras. Jesus não pediu para ninguém conhecer o conhecimento, a não ser o conhecimento da verdade. A ausência da verdade é a ausência de tudo. Então, como que a gente vai entender e como nós vamos usar a hermenêutica bíblica e a interpretação bíblica hermenêutica exegese sem conhecer a estrutura de como foi criada essa biblioteca que nós chamamos de Bíblia, né? Então, há uma estrutura textual nesse livro. Essa Bíblia aqui, por exemplo, minha, eu ando com ela já tem mais de 25 anos, que é a Bíblia Thompson, na qual é o começo da minha fé, eu estudava muito ela. É uma das Bíblias. E muito boa, até um determinado momento que já precisei de uma outra para ter alguns entendimentos melhores. Tem várias outras versões. Mas, de grosso modo, como que é essa estrutura da Bíblia? Para a gente entender. A Bíblia, primeiramente, ela não era um conjunto de livros. Eram rolos e pergaminhos. Eram rolos e pergaminhos. Toda sinagoga tinha uma pequena biblioteca com os livros do Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias. Havia também nessa biblioteca outros livros apócrifos, na qual nós chamamos hoje de apócrifos, né? Na qual também eles tinham como livros inspirados. Havia um conjunto de escritos dentro de uma sinagoga e eles faziam disso as suas escolas para gerar os seus mestres. Mas eram pergaminhos. Um exemplo disso é quando Jesus entrou no templo aos 30 anos, na sinagoga. Ele, depois de ser batizado, ele pegou lá dentro da sinagoga o rolo, abriu o livro de Isaías e disse, ó, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu, papapá, papapá, e foi falando. Essa profecia se cumpre diante de vós. Pegaram Jesus e deram dali correndo com ele, queriam apedrejar e matar. Porque ele assume que é o Messias, ele assume que é Deus em carne. Então, como que foi compilado, sintetizado? Já falei aqui um pouco do Canon, né? Então, quem organizou tudo isso foi o Canon. E quem historicamente difundiu a Bíblia em todo o mundo foi quando desenvolveram a imprensa, as máquinas de impressão. Aí a Bíblia toda foi imprimida no mundo todo. Há alguns lugares no mundo que não existem traduções da Bíblia para a sua língua. São mais de 200 dialetos e idiomas, mais ou menos, que ainda a Bíblia não tem tradução. Então, a Bíblia, primeiramente, ela tinha. A primeira Bíblia, uma Bíblia muito antiga, ela tinha 70 livros, né? Que era a lei, que era Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que a gente chama de Pentateuco, Penta de 5, né? Aí tem os anteriores, que era chamado de anteriores, que é Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. Aí temos os maiores, né? Que são os profetas maiores, que é Isaías, Jeremias e Ezequiel. Maiores não no sentido de poder, da quantidade de revelação, né? Nesse sentido. E tem os profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Malaquias, Números, Abacuque, Sofania, Ageu, Zacarias e Malaquias. Essa era a Bíblia do judeu, né? E tinha mais. Tinha os livros de Salmos, e que era chamado de sabedoria, que era Salmo 1, Salmo 2, livros, tá, irmão? Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3, Salmo 4, Salmo 5, Provérbio e Jó. Então, os Salmos que nós conhecemos, que é um livro só, ele era dividido em 5, na estrutura bíblica.
Aí eu tenho os rolos, os 5 rolos, né, que são, tá tão pequenininho aqui, que são Cantares, Cânticos, né, Ruth, Lamentações, Eclesiástico e Esther. E temos as revelações do Antigo Testamento. Daniel, Esdras, Neemias, Primeira e Segunda Crônicas. Essa era a estrutura da Bíblia hebraica. E temos também, quando essa Bíblia foi compilada, tanto o Novo como o Antigo Testamento, foi compilada os evangelhos também nessa Bíblia, Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, que é o livro histórico, né? As epístolas, né? De Paulo, né? Aos Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses. Hebreus, era tido como carta paulina, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Cartas gerais, Tiago, Pedro e 2 Pedro, João 1, 2 e 3, Judas e Apocalipse, livro de Revelação. Essa era uma das estruturas bíblicas. Eram rolos que viraram livros. Tá? Alguém pode dizer, mas deve ter muito erro na Bíblia. Pode haver. Erros literários, erros de estrutura. Às vezes o escriba estava copiando ali e eles erraram uma tradução, erraram uma palavra, erraram vamos dizer, uma vírgula dentro da sua estrutura semântica. E assim, mas a Bíblia em si, ela revela uma mensagem coerente, um design fixo da mente de Deus, de Gênesis a Apocalipse, revelando Jesus. E é a verdade, é isso que nós devemos nos ater. Há muitos que falam assim, eu não pratico a Bíblia porque a Bíblia foi inspirada por homens. E papel aceita tudo. Aí você pode dizer, aceita até a verdade. A verdade. Né? Então, hoje nós conhecemos a Bíblia, a estrutura da divisão dela, como 66 livros, né? A Bíblia da Reforma. Antigo Testamento, 39 livros. O Antigo Testamento é o Tanaka, Tanaka, como queira, escrito em hebraico e aramaico. Então, tem Pentateus, que são 5 livros, histórico, 12, poético, 5, profético, 17. Então, proféticos são 5, são profetas menores, e poéticos que são profetas maiores, profetas menores. No Novo Testamento, 27 livros, que é o Novo Testamento, que é a Brit Hadashah, escrito em grego. Né? Aí alguém pode dizer, Jesus falava grego? O grego era uma língua comum nos dias de Jesus. O grego era um grego simples, né? É como o inglês nos dias de hoje, era a língua do mundo, né? Aí nós temos aí 4 biografias, então o Evangelho são 4 biografias, são testemunhos de Jesus, né? E ali você encontra verdades inefáveis. Históricos é um, que é o livro de Atos, as cartas são 21 livros, né? E um profético, que é o livro de Apocalipse. Essa é a estrutura atual das Escrituras. Bom, nós temos aqui uma divisão sobre o assunto. Nós temos a Torá, que é chamado de lei, né? Temos os profetas posteriores, anteriores e posteriores. Temos também os escritos, né? Poéticos. E temos os escritos que são chamados de rolo. A lei, já identificamos que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os profetas anteriores é Josué, Juízes, Samuel e Reis. Profetas posteriores é Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12. E os escritos poéticos é Salmo, Provérbios e Jó. Escritos de rolo, 5 rolos, né? Cantares, Cânticos dos Cânticos, Ruth, Lamentações,
Esther e Eclesiástico, e os livros históricos, Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Já no Novo Testamento, a estrutura segue um mesmo padrão, que é Evangelho, históricos, epístolas, João, epístolas e livro profético, que é o Apocalipse. Então, toda vez que eu for fazer um estudo, por exemplo, aqui, fazer uma exegese, uma hermenêutica, eu tenho que entender essa estrutura. Se eu for falar de Gênesis, eu estou falando da lei. Eu vou encontrar a lei lá. Né? Êxodo, eu vou encontrar Números, Deuteronômio. Se eu for estudar qualquer livro dos profetas anteriores, eu vou estudar sobre livros de profecia. Eu tenho que estar claro nisso. Nos livros de profecias existe a lei? Com certeza. Mas a visão daquele livro é um livro profético, que aponta uma profecia para Israel, porque a ideia de Deus conservar a nação é para manifestar o centro da Escritura, Jesus, o Filho dele. Quantas vezes Satanás, por causa dos erros de Israel, quase destruiu, não queria destruir, quase destruiu o projeto da manifestação do Verbo encarnado pela tribo de Judá. Quantas vezes Judá iria ser exterminado, né? Não só Judá, né? Toda a nação. Então, essa é a estrutura da Bíblia. Então, toda vez que você for estudar um livro, entenda a estrutura do livro que você está estudando, ok? Para a gente não cair em uma contradição. Bom, que Deus em Cristo te abençoe. Essa disciplina de estrutura bíblica você pode encontrar em qualquer livro de comentário, trazendo um panorama de cada livro desses. É lógico que no decorrer do curso a gente vai falar sobre eles de forma mais profunda, um pouco mais da lei, um pouco mais dos profetas maiores e menores, e vamos falar um pouco mais dessa estrutura desses livros. Que Deus em Cristo te abençoe e a gente vamos para o próximo vídeo.